Olá, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou da KCDD Sistemas. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre operadores. Não vou fazer como eu vinha fazendo nas outras aulas, colocando a parte teórica em apresentação como slide, mas vou fazer como eu tinha feito nas anteriores. Aqui no blog, logo abaixo do vídeo, vou colocar a documentação referente a esta videoaula. Para aqueles que queiram se aprofundar mais na parte teórica e aprofundar seu conhecimento, pode dar andamento lendo a documentação que eu vou deixar logo abaixo do vídeo. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre operadores. Na aula anterior nós vimos ainda um dos operadores, que era o operador de atribuição, que nós fizemos as atribuições de valores a variáveis que nós havíamos declarado. Existem outros tipos de operadores em C#, entre eles estão esse de atribuição. Nós temos os aritméticos, nós temos os aritméticos de atribuição reduzida, que eu vou mostrar como funciona. Nós temos os operadores incrementais, decrementais, operadores relacionais, operadores lógicos e um operador ternário, que também será demonstrado. Vamos iniciar então com um que nós já vimos, que é o de atribuição. Nós vamos utilizar ainda aplicações do tipo console application, que é mais fácil para poder fazer a demonstração desse tipo de funcionalidade no C#. Aqui em File, New Project, C# ainda, console application. Vou colocar aqui embaixo 004 operadores. Ok. Nós estamos aqui no método main, que é o método principal desse tipo de aplicação. O operador de atribuição, como nós vimos na aula anterior, eu vou fazer aqui novamente, string ou um char, né? Char caractere. Então aqui eu estou declarando uma variável do tipo char, de nome caractere, que é igual ao caractere n. Vamos fazer aqui a escrita dela no console, né? Write line character. E aqui, diferentemente do que nós havíamos feito na aula anterior, que no console aqui nós tínhamos dado um readline e dentro dele um método writeLine para que ele pausasse na tela. Aqui nós vamos colocar um também que tem que daria esse mesmo efeito, né? Ele vai parar o console até que a gente digite uma tecla no teclado, no caso, né? Aqui nós estamos vendo, esse aqui é o operador de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo um valor a essa variável do tipo char, beleza? E aqui eu só estou fazendo o que nós já vimos nas aulas anteriores, que é apenas escrevendo o valor contido nessa variável pelo método writeLine do console, da classe console. E aqui esse readKey é apenas que pare na tela. Vamos executar aqui apertando o F5. Nós temos a letra N escrita. Aqui o console ele fica aguardando até que você digite uma tecla. No caso eu vou pressionar Enter, ele vai fechar. Esse daqui é o operador de atribuição. Agora nós vamos ver os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos que são usados aí em cálculos matemáticos. Eu vou apagar aqui esse que nós fizemos a demonstração do de atribuição e nós vamos dar início aqui aos operadores aritméticos. Eu vou aqui dentro do método void, eu vou declarar aqui o tipo inteiro, né? A
variável de nome A, contendo valor 10. Olha só, aqui nessa mesma linha, na parte de variáveis, nós fizemos a declaração apenas de uma variável por linha, mas, por exemplo, se eu vou declarar várias variáveis do tipo int, eu posso fazer essa declaração numa única linha. Por exemplo, aqui eu tenho a variável A, eu tenho a variável B, com valor de 25, vou colocar aqui para poder ilustrar o que eu vou demonstrar. Vou declarar uma outra variável C com valor de 40 e uma variável D igual a 55. Ou seja, aqui eu declarei 4 variáveis e essas 4 variáveis numa mesma linha e todas elas são do tipo inteiro. Aqui abaixo, para que nós possamos utilizar as variáveis, eu vou colocar todos os sinais, fazer uma escrita utilizando os sinais aritméticos. No caso aqui, console.writeLine, eu vou escrever aqui A mais um operador aritmético de sinal de mais, né? Somando, mais B. Aqui não é uma concatenação, e sim uma soma. Vou escrever também aqui, para ficar mais fácil, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V. Aí eu quero aqui B menos A, eu quero aqui um C vezes D, desculpa, D, aqui é o vezes, aqui eu quero que seja o C dividido por A, e eu quero aqui que seja o D mod A, que é mod, é o módulo, é o resto da divisão, né? Mod. Esses aqui são os 5 operadores aritméticos. Como eu disse, eu vou colocar essa documentação referente aos operadores aritméticos logo abaixo desse vídeo no blog. Então, quem quiser se aprofundar mais em operadores aritméticos, saber mais um pouco da teoria, vai estar logo abaixo do vídeo. Mas esses aqui são os utilizados, né, nos cálculos aritméticos, que é mais, menos, vezes, divisão e módulo. Executando aqui o nosso programa, apertando F5, desculpa, faltou o console read key aqui para ele parar. F5, nós teremos A mais B 35, A menos B, aliás, B menos A 15, nós temos C vezes D 2.200, nós temos C dividido por A 4, e nós temos o módulo de D, desculpa aqui, eu escrevi errado, não é D por 4, é D por A, tenho que parar a aplicação, é D por A. Vamos executar novamente. Nós temos o módulo aqui da divisão de D por A, o resultado 5. Esses aqui são os operadores aritméticos. Como vocês podem ver, a utilização deles é simples como a matemática. Não tem nenhuma treta. Vou finalizar aqui. Esses aqui, então, são os operadores aritméticos. Agora eu vou fazer a demonstração aqui dos operadores aritméticos de atribuição reduzida. Eu vou limpar também essa parte aqui, para que a gente faça uso nesse mesmo método. Esses de atribuições reduzidas, eu vou fazer a demonstração que fica mais fácil de entender do que eu até mesmo dizer. Eles funcionam como? Você pode ter
mais igual, que é exatamente isso mesmo que está escrito, mais igual. É um menos igual. Você pode ter um de multiplicação igual. Você pode ter um de divisão igual. Ficou barra aqui, né? Mas eu vou dar um espacinho aqui só para entender. Você pode ter também um sinal de módulo igual. Módulo igual. Vou dar espaço em todos para ficar mais visível. Esses aqui são os operadores de atribuição reduzida. A forma de funcionamento desses operadores é da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma variável inteira do tipo int x, que eu vou atribuir um valor 4 a ela, né? E aqui embaixo eu vou utilizar o operador de atribuição mais igual nessa variável x. Seria mais igual a 3. Né? Que significa nada mais, nada menos do que se eu estivesse fazendo assim. Ó. É o mesmo que x igual a x mais 3. Compreenderam? Essa operação aqui de mais igual, isso vale para todos esses operadores aqui acima, menos igual, vezes igual, dividir igual, módulo igual, divisão igual, módulo igual, que é nada mais, nada menos que como se eu estivesse escrevendo a variável mais ou menos, ou divisão, ou multiplicação, ou módulo nesse formato aqui. É apenas uma forma reduzida para você poder escrever essa mesma equaçãozinha aqui, né? Aí aqui eu vou dar um console.writeLine e vou escrever o seguinte: valor de x igual a mais, aqui no caso esse sinal de mais aqui, ele é um concatenador também da string. Eu estou dizendo que eu vou escrever mais a variável, o valor da variável x. Vou dar aqui um console, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui no final, console.readkey. E aqui nós temos a demonstração de operadores aritméticos de atribuição reduzida. Esse código aqui ele pode ser repetido para os demais, aí vocês podem fazer a repetição, mas aqui é a demonstração de utilização desse código com relação aos operadores aritméticos de atribuição reduzida. Aqui nós temos, vou repetir novamente, a declaração da variável do tipo int, de nome x, que eu atribuí o valor de 4, e aqui nós temos a variável x, que é mais igual a 3, que é o mesmo que se eu estivesse escrevendo x igual a x mais 3, e aqui eu estou fazendo a leitura da variável escrevendo no console. Vou apertar F5 e nós temos o valor de x igual a 7, que seria 3 mais 4 igual a 7. Não tem nada de complexo nisso, é somente uma demonstração, efetivamente. Essa foi a demonstração dos operadores aritméticos de atribuição reduzida. Agora nós vamos ver os operadores incrementais e decrementais. Vamos ver como é a funcionalidade desse tipo de operador. Vou escrever aqui ainda também no método main. Eu vou declarar aqui uma variável do tipo int a igual a 0. Beleza? Ou seja, eu fiz a declaração de uma variável de nome a e atribuí um valor 0 a ela. Os operadores incrementais, eles incrementam um valor, a variável, antes ou após a sua execução. No caso, quando ele é executado antes da variável, ou seja, colocando-se o sinal, deixa eu colocar aqui os sinais, no caso, os operadores
aliás, operador incremental só. É um sinal de mais. E operador decremental é o menos. Ou seja, mais eu estou adicionando um valor à variável, ou antes ou depois da sua execução, e no decremental eu estou diminuindo um valor da variável antes ou após a sua execução. No caso, quando eu estou fazendo a adição antes da execução da variável, chama-se pré-incremental ou sufixo. E quando eu faço a adição após a execução da variável, vocês vão entender na execução do código abaixo, ele é pós-incremental ou sufixo. No caso, quando ele é antes, ele é prefixo. E quando é após, ele é sufixo. No caso, pode-se dizer pós-incremental ou pré-incremental. Não faz diferença. E aqui também é a mesma forma, que é pré-decremental ou pós-decremental. Nós vamos entender isso aqui abaixo. É um pouco ruim de dizer, mas é fácil de entender. No caso aqui, nós temos uma variável inteira de nome A igual a 0. Fazendo o quê? Eu vou já direto no console mesmo. WriteLine. Vou demonstrar aqui. No caso aqui, nós vamos fazer um pré-incremento dessa variável. Aliás, um pós-incremento. A++. Quando eu coloco esse A++ aqui, eu estou adicionando 1 à variável. A variável ela tem 0 nesse momento e eu vou adicionar 1 após a execução da variável. Como ele vai ler da esquerda para a direita, ele primeiro começa em 0 e depois ele adiciona 1. Na hora que a gente executar o código, vocês vão entender isso melhor. Console.WriteLine. Em vez de ser A++, eu vou colocar mais A. E a gente vai ver como é que vai se comportar o código. Aí aqui console.readkey, para ele poder parar e a gente conseguir visualizar a execução. Aqui eu vou executar só já para a gente poder ver. Olha só que coisa interessante. Aqui, no A++, ele ficou 0. Ah, mas por que ficou 0 se eu tinha colocado para ele adicionar 1? Mas ele adicionou 1 depois da variável. E olha só que coisa. Aí aqui embaixo eu só estou adicionando mais 1, mas veio 2. Por quê? Porque aqui em cima eu adicionei mais 1 na variável, então ela veio aqui para a linha de baixo já com 1 no seu valor, e eu adicionei mais 1 antes de escrever a variável. Ou seja, eu adicionei 2 vezes, né? Esse mais aqui depois da variável e esse mais aqui antes da variável. Que significa que ela fez o incremento de 2 no valor da variável. Aqui ficou fácil de conseguir compreender a execução do código, né? Como é que funciona o operador incremental. E o decremental funcionaria da mesma forma, só que o resultado será diferente, né? Aqui A menos e aqui menos. Olha só. Quando ele executar aqui, o A está valendo 0 e ele vai subtrair 1 dele. Ou seja, ele virá para cá valendo menos 1. E quando vier menos 1 para cá, ele vai subtrair 1 novamente, vai ficar menos 2 e vai executar a escrita da variável. Vamos ver como é que isso vai se comportar aqui no código. Esse daqui é o operador decremental. O que nós utilizamos anteriormente foi o incremental. Executando aqui a gente consegue visualizar. Ou seja, ficou menos 2, como eu havia dito, né? Veio 0 para cá porque ele primeiro escreveu a variável e depois decrementou um valor. E logo abaixo ele já vinha com o valor de menos 1 decrementado e decresceu menos 1 novamente no valor da variável. E após isso escreveu a variável. Aí a variável já veio com o valor de menos 2. A utilização desses códigos incrementais e decrementais aqui, nós vamos ver, por exemplo, num laço for, que nós vamos ver mais à frente, a utilização desse incremento e decremento aqui de uma forma mais prática, né? Aqui foi apenas didático para vocês compreenderem a utilização desses dois operadores. Aqui é o operador incremental e o operador decremental. Essa aqui é a explicação referente a esses dois operadores.